Bom, nosso trabalho é sobre teorias de filas, e a dupla sou eu, Andressa e o Wagner. Antes de começar até, uma curiosidade legal que encontramos fazendo o trabalho é uma das origens da expressão fila indiana. Algumas pessoas acham que é indiana da Índia, mas na verdade é de índio mesmo, por causa da forma que eles andavam pela mata, enfileirados. Assim seria uma boa maneira de não serem encontrados, já que as pegadas ficavam uma em cima da outra. Claro que não garanto que essa informação é correta, mas em vários sites que procuramos conta essa mesma história. Como todos nós já sabemos, existem filas em quase todos os lugares. Geralmente ela serve para tentar organizar um pouco os atendimentos em cada local. Ela também é usada na educação infantil, como forma de locomoção às vezes. A professora coloca os alunos em fila para ir até a salinha, ou a cantina, ou algum outro lugar. E existem até alguns questionamentos do quanto isso é correto ou não. De qualquer forma, aqui nós vamos focar apenas nas filas de espera mesmo. Ficar em uma fila testa a paciência de qualquer um, porque sempre a fila do lado que vai estar mais rápida. Só que a demora, no mercado ou no banco, gera apenas um desconforto ou um atraso de alguma outra coisa que ia ser feita depois. Mas numa situação de emergência, no hospital ou numa clínica, ou algum outro atendimento de emergência, sim, a demora numa fila pode ser decisiva para a vida de alguém. Então, para tentar entender um pouco o funcionamento das filas e poder tomar uma medida para melhoramento ou até a otimização delas, entra a teoria de filas, que são nada mais do que as análises e os cálculos matemáticos e estatísticos que vão retornar informações bastante precisas e úteis sobre as filas. Como os servidores são pagos pelo seu trabalho, então é importante existir um equilíbrio entre o congestionamento das filas e a ociosidade do servidor. E para realizar qualquer análise estatística, nós precisamos de informações, seja indo a campo e coletando os dados ou com bases pré-existentes, muitas vezes até de sistemas informatizados. Algumas medidas de desempenho que podem ser analisadas nessas teorias de filas é o comprimento, o número de clientes do sistema, tempo de espera na fila, tempo de espera no sistema, a taxa de ocupação e até algumas outras probabilidades relacionadas tanto aos clientes quanto ao tempo. Então, para o nosso trabalho, entramos no site da prefeitura, que como é um órgão público, tem que ter muitas informações disponíveis para as pessoas. E lá, por isso achamos que teria alguma informação legal para a gente trabalhar lá. Lá tem uma parte com várias bases abertas disponíveis. É só entrar no site, daí lá na área de transparência tem um link que é dados abertos. E depois consultar base de dados. Tem várias bases lá. Informações do Covid, as despesas, licitações, transporte público e várias outras. Então nós decidimos pegar uma base de UPAs, que é o Perfil de Atendimento de Enfermagem. As informações obtidas são pelo Sistema Informatizado e Saúde. Ela é composta pelas informações da Unidade Básica de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas e outras. E a base completa, ela tem 42 variáveis e mais de 530 mil linhas num período de 3 meses. Ela tem informações dos pacientes, hora de atendimento, sintomas, algumas informações da habitação, se possui água, esgoto, as queixas do paciente, se ele foi encaminhado para internamento e várias outras variáveis. Então, como a base ela é muito grande, nós decidimos fazer um filtro. Então, nós escolhemos apenas a UPA do Boa Vista. E o critério para ter sido escolhido Boa Vista foi só que foi a primeira que apareceu mesmo. A gente não tinha nenhuma razão específica para escolher essa. As informações que coletamos dessa UPA é que nesse período trabalharam 25 servidores, e que são em média 5 por dia, tendo dias com 2 até dias com 8. Foram realizados em média 164 atendimentos por dia, variando de 99 até 215, e a média de idade dos pacientes foi de 38 anos. Podemos ver o histograma aqui na direita. Em relação ao sexo, mais mulheres que foram atendidas. E de todos os casos, 3% deles levaram ao internamento. E nós queríamos trabalhar apenas com essas informações das pessoas que tiveram o internamento. Então, quando a gente faz o filtro do internamento, a base cai para 522 observações. O número de servidores continua parecido, com 24 servidores agora. Só que agora a gente tem uma média de 2,5 por dia, variando de 1 até 5.
Os atendimentos que levam ao internamento são em média 5,6 por dia, variando de 1 a 12. Agora, comparando a idade, aumentou, e a média agora é de 48 anos. Podemos dizer que talvez as pessoas com mais idade tendem a precisar mais de internamento. E a gente pode até ver no gráfico como ele ficou deslocado um pouquinho mais para a direita. Em relação à quantidade de homens, também aumentou. A gente tinha mais mulheres sendo atendidas, porém mais homens são internados. Pode ser porque talvez os homens tendem a procurar médico quando já estão com algo mais grave. Não vamos entrar no mérito de tentar explicar isso aqui, mas ficar só na fila mesmo. Como nós tínhamos vários atendimentos por dia, nós agrupamos a base por dia e ficamos apenas com 4 variáveis que vão ser utilizadas. A primeira coluna é o dia, a segunda é atendimentos, ou seja, quantos atendimentos tiveram naquele dia. A terceira coluna é atendentes, que é quantos atendentes estavam naquele dia. E o atendimento funcionário é quantos pacientes cada servidor consegue atender por dia, em média. Ou seja, no dia 1º de novembro, foram feitos 6 atendimentos por 2 atendentes. Então, quer dizer que cada servidor atendeu 3 pacientes. Aqui estão só as primeiras 5 linhas da base para poder mostrar um pouco como que ela ficou. E para os nossos cálculos, para a gente poder realizar as análises, nós precisamos de algumas informações adicionais que não estavam na base disponível. Uma delas é o funcionamento da UPA, que é 24 horas. Outra é o salário do enfermeiro. Os atendimentos são feitos por enfermeiros, auxiliares e técnicos. Porém, nós consideramos esse valor de 3.286 como média. Nós buscamos no site chamado salário.com.br. Não sei quão correta está essa informação, porém é só mais para fins didáticos mesmo. Como nós não temos a informação dos atendimentos e não temos o horário de chegada, nós vamos considerar que o número de chegadas é esse número de atendimentos. Não vamos considerar a desistência na fila também, então fica como se todos que foram realmente atendidos. Como o número de servidores varia de 1 a 5, nós vamos fazer a conta do sistema MMS com o S variando também de 1 a 5. Então nós vamos testar para 1, 2, 3, 4 e 5 servidores. De acordo com os dados que a Andressa apresentou, nós iremos aplicar o modelo MMS de teorias de filas em nossos dados. O nosso modelo será considerado como MMS5. Para verificar se os dados seguem a distribuição por ação, foi realizado o teste Q quadrado, tanto para lambda quanto para mu. Como podemos ver aqui no slide, o teste Q quadrado por lambda não rejeitou a hipótese nula de que os dados seguem uma distribuição de parâmetro, distribuição por ação de parâmetro lambda. Seguindo com a análise, verificamos também os valores dos parâmetros iniciais do modelo, que é lambda e mu. Esses parâmetros foi calculado da seguinte forma: o lambda foi a quantidade de chegadas de pacientes por dia na UPA, que nos deu o valor de 0,52. E o mu é a taxa de serviço, são quantidade de pacientes que os servidores atendem, por cada servidor. Nesse modelo que a gente está em estudo, possui uma restrição na taxa de ocupação ρ. O que é essa taxa de restrição? O ρ ele não pode ser maior que 1 para efetuar os cálculos das probabilidades do modelo. Como descrito aqui na tabela abaixo, podemos verificar que o row só é menor que 1 a partir do terceiro servidor. No servidor 1 e 2, ele é acima de 1, ou seja, esses dois servidores não terão utilidade nos cálculos das fórmulas do modelo. Como podemos verificar aqui a fórmula do ρ, o ρ é a lambda sobre a quantidade de servidores vezes mu. Essa taxa de ocupação será comparada com o custo mínimo, a gente terá como objetivo encontrar o equilíbrio entre o tempo médio de espera da fila e o custo mínimo por cada servidor. E no final nós iremos a gente chegará numa conclusão se depende de quantos servidores e o custo para a UPA. Aqui temos o valor da probabilidade P0. Essa probabilidade é a taxa de desocupação da fila. Ou seja, qual que é o valor da probabilidade de a fila poder estar sem nenhum paciente? O WQ é o tempo médio de espera na fila. O número de clientes que chegam em um dia são 5.
E o tempo em fila são o WQ, são o tempo médio de espera de fila vezes 5. Ou seja, no nosso modelo ele é considerado então como o modelo MMS5, no qual ele possui uma média de 5 pacientes que são internados por dia na UPA. Aqui possuímos o custo de cada dos servidores, calculado pelas formas do modelo MMS5. Para 3 servidores, obtemos ali o custo de 1.933, para 4, 1.462 e para 5, 1.679. Esses custos seriam o custo diário para manter esses servidores na UPA. E o custo que minimiza o custo que minimiza o global seria com 4 servidores, para 1000, que seria 1.462. Mas podemos verificar também que não há grande variância entre o custo para 3 e para 4 e para 5 servidores. Nesta conclusão, nós levamos em contas aqui as probabilidades calculadas no modelo e verificar o que vale mais a pena para manter esse equilíbrio entre o tempo de espera e o atendente. Como podemos verificar ali, a taxa de ocupação, ele para 5 servidores era bem menor, para 0,50. E o tempo médio de espera de fila ainda assim é bem menor também para 5 servidores, que é de 0,53. E o tempo em fila também é bem menor. Porém, o custo ele é um pouco acima do custo mínimo global. Mas se eu fazer uma ponderação de equilíbrio entre a fila e o tempo de espera na fila e o custo, escolhemos com 5 servidores. Por que escolhemos para 5 servidores? Porque com 5 servidores você tem uma demanda maior de fila, ou seja, você consegue atender mais paciente do que com 4 e com 3. Com 4 você já diminui um pouco o tempo de fila. Vamos supor que com 3 você tem 69,21 e com 4 você tem 10,75. Visibilizando o custo que a UPA tem, supondo que algum funcionário fica doente, algum você precisa atender com 4 servidores, ainda o tempo de fila seria menor. O problema é com 3 servidores. Como podemos verificar que a realidade no UPA, o tempo de espera é muito grande. E com 3 servidores isso agravaria muito mais o caso. E como podemos verificar também, a taxa de desocupação ela não varia muito entre os servidores 3, 4 e 5. Ou seja, no UPA, assim, é meio difícil você ter uma fila vazia, porque sempre vai ter alguém que vai precisar de atendimento médico. E nesta conclusão também podemos levar em conta que essa base estudada foi baseada na quantidade de pacientes que foram internados. Por isso podemos verificar ali que os números foram bem baixos calculados. Porque vamos supor, nessa UPA ela tem uma capacidade de 350 pacientes, mas desses 350 pacientes, em média, 5 fica internados. Ou seja, 345 ele é atendido na hora e já tem o diagnóstico e é mandado para casa. E como podemos verificar ali, o tempo e fila foi calculado em horas e o custo foi por dia. E num contexto geral aplicado assim na vida real, podemos verificar também que com os 5 servidores você poderia fazer uma ponderação. Com 5 servidores você possui uma grande capacidade de atendimento, mas caso você queira minimizar o custo, para minimizar o custo, seria aconselhável usar para quatro servidores, porque com 4 servidores você já tem um tempo de ocupação, de tempo médio de fila bem menor, e teria um custo menor para o UPA. E esse o custo, sendo mínimo, o restante que sobrar poderia aplicar em remédios, em outras áreas dos UPAs para maximizar o atendimento ao paciente. Aqui segue as referências que a gente utilizou para fazer o trabalho.